Eu fiz esse vídeo aqui explicando a quantidade certa de protetor solar que a gente precisa usar. E muita gente trouxe a dúvida sobre o protetor solar em bastão, porque não dá pra medir a quantidade que passa do mesmo jeito que a gente mede o de creme. Então é mais difícil de ter certeza se a gente aplicou a quantidade certa. A Sociedade Brasileira de Dermatologia não tem uma recomendação de quantidade para protetor em bastão, mas a Sociedade Americana tem. E ela diz que para cada área onde você tá passando, você tem que passar o bastão 4 vezes e de volta, e aí espalhar com a mão pra igualar. Tá certo isso, Karina? Não dá pra dizer que tá correta, porque a Sociedade Americana de Dermatologia, ela não cita a fonte da onde ela retirou essa recomendação. O que dá pra dizer, baseado em estudo, é que, independente da formulação, as pessoas aplicam uma quantidade muito inferior à que deveriam, até 4 vezes a menos. As pessoas que capricham bastante costumam aplicar aí em torno de metade da quantidade recomendada. Aí, então, se você aplicar um FPS 50, você vai ter algo aproximado a uma proteção relativa a um FPS 25. Aí, para você ter um FPS 50, você teria que utilizar um FPS 100. É claro que essa relação não é tão linear assim, mas para os efeitos que a gente precisa aqui, dá pra gente assumir que se você aplicar uma quantidade X de protetor solar, você vai ter mais ou menos metade da proteção garantida pelo rótulo. Gente, tem um ponto importante para eu mencionar aqui com vocês, que são os fotoprotetores com cor. Existem, na verdade, dois lados. As pessoas utilizam esses fotoprotetores como maquiagem, então tem uma tendência a utilizar uma quantidade menor, porque usam a quantidade suficiente para fazer uma cobertura, o que reduz a eficácia do FPS prometido no rótulo. Porém, também esses fotoprotetores, eles contêm uma substância que é a composição de óxidos de ferro, que traduzem a coloração para esse tipo de fotoprotetor, e tem um benefício extra. Além de aumentarem, além de colaborarem com a fotoproteção, eles também têm uma função importante, que é a proteção contra a luz azul, contra a luz visível. Levando todos esses aspectos em consideração, um fotoprotetor em bastão com cor, FPS e FPUVA altos são sim opções seguras e eficazes. E eles têm um benefício extra, que geralmente esse tipo de formulação é bastante resistente à água e o suor. Já que a gente ainda não tem um protetor solar ultra concentrado que proteja só com um dedinho de produto na cara inteira, escolher um FPS mais alto, acima de 70, vai compensar a falta de produto. E o protetor em bastão, ele acaba sendo uma ótima opção porque ele é prático para carregar e também não deixa a pele melada quando a gente passa. E sobre o protetor em spray, que vocês também perguntaram, ele é uma opção melhor para você reaplicar o protetor, porque ele não é tão bom para fazer uma primeira camada, ele não consegue fazer uma camada tão uniforme. Precisa passar bastante produto para isso, até mais do que o creme se a gente for medir. Mas ele é bem prático para reaplicar o protetor por cima do creme ao longo do dia e nesse caso funciona muito bem.